Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora do nosso encontro, é hora da nossa entrevista do dia começar aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Nossa gente se vê aqui diariamente, nós nos encontramos nesse horário e tratamos das temáticas do momento, os assuntos da hora, como eu costumo dizer, a pauta da ocasião é sempre o foco do momento aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Bom, no ar nos canais 26 e 526 NET Claro para toda a região Farroupilha. Afora Farroupilha, você pode nos acompanhar pelo Facebook TV Serra Farroupilha, esse programa na íntegra na nossa página no Facebook. Também tem o nosso canal no YouTube, onde você acompanha este e outros conteúdos produzidos pela TV Serra. Tem o nosso Instagram com os destaques do momento, como eu costumo dizer, aquela pílula informativa rápida, e ainda temos o nosso YouTube, aliás, o nosso site www.tvserra.tv. No site você tem a oportunidade também de acompanhar ao vivo a programação, tem ali um streaming que vai colocar a programação que passa simultaneamente nos canais da NET, então está muito fácil para vocês nos acompanharem. A entrevista do dia tem o patrocínio de Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, em breve Parque Indoor em Farroupilha. Agora você não precisa mais sair de Farroupilha para ir até as águas termais, porque Farroupilha tem águas termais. Recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra para um bate-papo o professor da Universidade de Caxias do Sul e também cientista político, João Inácio Pires Lucas, é o nosso convidado então para a entrevista do dia de hoje. Quero agradecer a presença do professor aqui nos estúdios, o professor que deslocou especialmente de Caxias do Sul para estar conosco, então é um presente que a gente coloca para todos vocês também. Estamos no processo eleitoral, primeiro turno das eleições 2022, teremos no domingo, então, se não eleitos o governador ou o presidente da República no primeiro turno, poderemos ter deflagrado um segundo turno, mas como a gente diz, parte da eleição será liquidada no domingo. Por que parte da eleição? Deputados estaduais, deputados federais e a renovação de 1/3 do Senado Federal será decidida no domingo. Se houver segundo turno, esse então vai envolver governador do estado, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, e também presidente da República, se houver, porque as urnas é que vão definir se há ou não há segundo turno. Mas a nossa proposta aqui com o professor João Inácio Pires Lucas é traçarmos um perfil do momento político que nós estamos vivendo. A gente ouve muito o termo polarização. A eleição nacional está polarizada, nós temos dois polos, se falou muito da terceira via, a terceira via ensaiou várias tentativas, talvez não tenha se consolidado, vejo dificuldades para algum nome da terceira via chegar ao segundo turno, se as pesquisas também estiverem corretas. Enfim, é nesse cenário que eu quero ouvir o professor, depois a gente pontua algumas questões também, mas inicialmente, professor, qual é o diagnóstico, o panorama que a gente pode traçar desta eleição? Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo bom, Leandro?
Olha, na verdade, nós temos, nas eleições majoritárias, em geral, no Brasil e no mundo, né, eleições que tendem a ser mais polarizadas. Né? É normal isso? É normal, porque a própria expectativa, eu diria assim que nós temos efeitos mecânicos e subjetivos nesse processo. Os mecânicos, né, dizem respeito à quantidade de vagas em disputa. Então, no caso de termos só uma vaga, né, na verdade, de governador ou vice, né, de presidente ou vice, de uma chapa que podem até ter duas pessoas, né, mas na verdade seria de uma vaga, a tendência, né, é que o próprio eleitorado faça de alguma maneira aquilo que se chama assim, de voto útil. Né? Claro que em algumas eleições isso fica mais nítido, né, quando se aproxima do pleito e aquelas candidaturas que estão em terceiro, quarto lugar, né, começa a haver uma pressão ali para o chamado voto útil. Mas eu diria que isso é muito mais estrutural assim, do que só nas vésperas da eleição. A tendência é que essas eleições, salvo raras exceções, elas sejam realmente disputadas por 2, 3 candidatos que chegam assim mais na frente assim das preferências. Tivemos raras exceções, né? Se nós pegarmos aqui na região mesmo, as eleições municipais, Caxias do Sul, por exemplo, teve na última eleição, num primeiro turno, uma grande dispersão até de candidaturas, de votos, né? Mas é fenômeno raro, porque em boa parte das eleições, de 45 a 65, naquele período ali anterior à ditadura, muitas eleições eram só com 2 candidatos. Tivemos também nesse período posterior, de 82 para cá, eleições também, muitas vezes nos principais municípios, que poderiam ter mais partidos com 2 candidatos, até que já aconteceu em Caxias do Sul isso. Ou seja, as eleições majoritárias, elas tendem a favorecer uma polarização. Se nós formos ver no estado do Rio Grande do Sul, né, que deveremos ter, tudo indica, assim, pelas pesquisas, segundo turno, nós vamos perceber que os 2 primeiros que chegarem, eles vão chegar com 60%, 70% assim, dos votos válidos. E acredito que nas eleições presidenciais deveremos ter um percentual maior até dos 2 primeiros que chegarem. Então isso é bastante esperável, eu diria, assim, nas eleições majoritárias. Já nas eleições proporcionais, ao contrário, temos uma extrema fragmentação. Né? Se nós lembrarmos na eleição passada, dos 35 partidos que concorreram para deputado federal, 30 conseguiram eleger pelo menos um deputado federal. Ou seja, o Brasil ele é um país que tem uma das maiores, se não a maior fragmentação, e até diria que existe um cálculo, né, não só para ver os partidos que conseguem eleger representantes, mas um cálculo para ver o peso dos partidos, né, que é o número efetivo de partidos políticos parlamentares. O Brasil, tão logo foram escrutinados os votos de 2018, tinha 16 partidos efetivos. Enquanto que o segundo lugar, assim, a Bélgica, tinha uns 7, 8 partidos. Ou seja, o legislativo brasileiro é o mais disperso, mais fragmentado. É bom ou ruim isso? Ele não traria mais representações da sociedade? Olha, eu até comentaria 2 cálculos, então. Nós temos um cálculo que é o da proporcionalidade ou da desproporcionalidade. Certo. Que tenta fazer uma equação em que vê o percentual de votos que os partidos têm e o percentual de cadeiras que eles elegem, por exemplo, na Câmara Federal, na Câmara de Vereadores. O Brasil é um país que tem uma das menores desproporcionalidades, né? Ou seja, ele representa todo mundo. O problema é que existe um outro cálculo que é o da governabilidade, né? E eu diria que... Esse desequilibra. Então o Brasil ele é muito bom, né, no sistema parlamentar, na representatividade, e ele é muito ruim na governabilidade, porque depois o Poder Executivo, né, para ter uma sintonia com o Legislativo, precisa lançar mão de toda sorte de atração, né, para fazer com que se tenha uma base que possa impedir, em primeiro lugar, o impeachment, depois outras medidas. O Poder Executivo está sendo obrigado no Brasil a dar prerrogativas suas ao Legislativo? Nós temos... Não todas, obviamente, sim, né? Sim. Existe um cálculo, eu gosto da ciência política por causa dos cálculos, assim, que nos ajuda a sair um pouco assim
das opiniões subjetivas, que é o dos custos da governabilidade. Então, quando nós temos um legislativo muito fragmentado, aumenta o custo da governabilidade. Por quê? O Poder Executivo, eu comento assim, ó, no mínimo, ele tem que evitar o impeachment, a quebra do mandato. Ele precisa ter uma minoria que impeça isso. Depois ele vai precisando de mais parlamentares para conseguir aprovar projetos de lei, para conseguir fazer reformas. Eu diria que quanto mais fragmentado, mais custoso é. Porque ainda que possam existir afinidades ideológicas, o legislativo não vai entregar de mão beijada assim, né, o apoio. Então existe assim, será um balcão de negócios. Vira um balcão de negócio. Eu diria que os partidos eles vão em busca de recursos para se viabilizar até em termos das campanhas, em termos sempre tem um conjunto de pessoas que gravitam em redor dos partidos, que precisam de cargos de confiança, precisam de emprego, né? Os próprios partidos também eles precisam ter algum recurso para depois despender assim, né, no seu apoio do dia a dia, nas próprias campanhas, né? Precisam ter mais parlamentares para ter acesso ao fundo, e isso tudo é uma moeda de troca, né, na medida em que o Poder Executivo sempre tem muitos recursos, secretarias, ministérios, empresas estatais. Né? Certo. Bom, voltando à questão da polarização, a gente tem, né, professor, desde o início, desde a redemocratização aqui no Brasil, a gente tem visto isso muito claramente. Mas nos últimos anos nós tínhamos uma polarização entre partidos da centro-esquerda com partidos mais de centro-direita. Me parece que agora mudou um pouco, nós temos uma polarização com partidos do espectro centro-esquerda com mais ultradireita. Eu gostaria que o senhor falasse desse fenômeno, porque o Brasil viveu praticamente 20 anos a disputa entre PT e PSDB, com algumas figuras emblemáticas, Geraldo Alckmin, José Serra, Lula, Dilma. E na última eleição nós tivemos uma disputa do PT, nem com Lula nem com Dilma, mas do PT com a direita forte, assim chamada, com Bolsonaro. E agora a gente teve nesta eleição uma costura, uma movimentação, a saída de uma figura exponente do PSDB para o PSB, que compõe com o ex-presidente Lula. Mudou um pouco essa questão da polarização? Sim. Eu diria que, né, a polarização tivemos sempre, mas... mudam os personagens. As roupagens, os discursos, né? Como tu bem apontaste, nós tivemos ali ainda nos anos 80, né, uma polarização quando tivemos a redemocratização, né, que tínhamos de um lado assim, o PMDB, que até na eleição de 86 elegeu uma grande bancada, né, elegeu 26 dos 27 governadores, né? Então, nós poderíamos dizer que havia uma espécie assim, de rescaldo ainda da ditadura, né? O PDS era o principal partido, que aglutinava a antiga Arena. E aqui no próprio Rio Grande do Sul, nós tínhamos assim, uma coisa meio PMDB anti-PMDB. Né? Como já tínhamos tido no passado, né? Uma situação assim, do PTB anti-PTB. Assim. Depois, ali nos anos 90, realmente, no caso do Rio Grande do Sul, a troca, digamos assim, da alternância ali do PMDB foi com o PT, né? Então nós tivemos eleições muito disputadas, por exemplo, entre os ex-governadores Brito e Olívio, né? Sim. Que eu diria até que naquele período dos anos 90 eram eleições que mobilizavam quase que mais do que a eleição nacional aqui no Rio Grande do Sul. Né? Tanto que nas duas eleições de 90, 94 e 98, o Fernando Henrique do PSDB ganhou no primeiro turno. Então, nós tivemos eleições disputadíssimas, acirradíssimas, entre, de um lado, o PMDB e o PT. E as eleições estaduais até eram mais disputadas, mais discutidas do que a própria eleição nacional. Né? Depois, nos anos 2000, né, com a primeira eleição de Lula em 2002, tivemos bem isso. Né? Mas não foi no primeiro turno também, Não foi no primeiro turno. Aliás, o PT nunca elegeu no primeiro turno. A última vez que nós tivemos eleição nacional definida em primeiro turno foi em 98 com o Fernando Henrique. Fernando Henrique, né? Que na verdade foi a primeira reeleição, né, possível.
E as duas do Lula e as duas da Dilma e a do Bolsonaro foram sempre no segundo turno, né? Mostrando sempre um acirramento. Mas podemos dizer que o acirramento entre o PT e o PSDB no plano nacional era um acirramento que ia da centro-esquerda à centro-direita. E o próprio PSDB e o PT tinham uma via comum muito forte, assim, porque ambos até, o PSDB saindo talvez os dois saíram do PMDB, né, ou do MDB. O PT mais antigamente, né, e o PSDB daí mais recentemente, nos anos 80. Então, era um acirramento de grupos que eles tinham muitas afinidades também. Eu diria que agora nós estamos com um acirramento de grupos que têm menos afinidades, né? Estão mais polarizados. Estão mais distantes. Mais distantes, porque o próprio PT e o PSDB, eles comungaram de, eu diria assim, uma certa continuidade nos seus governos. O governo do Fernando Henrique, a despeito de ter feito algumas privatizações, assim, né, muito combatidas pelo PT e pela esquerda, mas eu diria que o PT ele usufruiu muito aquela estabilidade econômica e o modelo econômico que vinha do PSDB, tanto que o início do governo Lula era muito criticado mais à esquerda por manter as políticas lá do Fernando Henrique. Né? E depois eu diria que ele apenas acrescentou assim, os aspectos sociais das políticas sociais públicas, que já tinham algum anúncio na própria gestão lá do Fernando Henrique. Eu diria que agora sim, agora nós estamos numa situação mais extremada. Mas eu acho que o cenário político brasileiro ele é mais de distensionamento do que de acirramento, né? Eu acho que me parece que independentemente do que acontecer nas próximas eleições, né, temos visto um protagonismo do Centrão que ameniza um pouco essas adversidades, porque o Centrão estará no governo independentemente do resultado. Ganhe A ou ganhe B, né? Ganhe A, ganhe B, C ou D, nós teremos o Centrão, né? É uma característica interessante, porque se nós temos a polarização presidencial com figuras muito carismáticas, emblemáticas, como de Lula e Bolsonaro, mas, na verdade, o sistema político brasileiro ele é mais a cara do Centrão. Ele é menos a cara dessas polarizações, né? Porque se nós formos ver, provavelmente as bancadas próprias, específicas, assim, mais ideologicamente afinadas com o Lula e com o Bolsonaro serão minoria. E nós deveremos ter, tudo indica, mantendo-se os padrões, um predomínio desse perfil de partido e de legislador que é mais da cara do Centrão, né? Que tende a amenizar, eu diria, né? Porque a própria radicalidade que poderíamos ter tido com o governo do Lula ou com o governo Bolsonaro, elas são amenizadas pelo peso do Centrão, que, por aspectos que às vezes vai de um fisiologismo até de um certo populismo, né, e preocupado sempre com as questões eleitorais e não atritar com os eleitores e não com setores importantes da sociedade, não quer brigar com ninguém, o Centrão. Quer ficar de bem com todos. Quer ficar de bem com tudo, isso acaba gerando uma certa amenização, o que é ruim para propostas mais radicais, assim, de reformas, né? Mas, por outro lado, deixa um cenário político até certamente previsível em relação a como que vai se comportar o Congresso. Eu ouvi várias pessoas, vários estudiosos no assunto dizendo de que as eleições no Brasil elas têm duas situações muito bem cristalizadas. Um grupo, um percentual do povo brasileiro muito identificado com a esquerda, outro grupo muito identificado com a direita. Mas o resultado da eleição é como um pêndulo a partir do posicionamento do Centrão. Para o lado que o Centrão pender, a eleição se define. É a leitura que o senhor está fazendo, né? Eu diria que o Centrão, assim, né? Claro, assim, carinhosamente chamado de Centrão, assim, né? Ele tem um protagonismo muito forte nas eleições proporcionais. Ele tem uma importância absoluta na governabilidade depois. Não tem partido, não tem candidato que, por mais que fale contra, que diga que não vai ter relações com o Centrão, isso não é correto, assim, porque depois todos eles provaram que precisaram. O próprio Bolsonaro disse que não conversaria com o Centrão, mas foi obrigado, né? O sistema o obrigou. Não tem como não fazer, né? Até, eu diria o seguinte, para se manter no cargo, no mínimo. Mas depois, obviamente, né, é preciso do Centrão para apoiar um mínimo de propostas e de reformas. Talvez na eleição majoritária o Centrão
ele tem uma importância pela capilarização que ele tem, assim, né? Ele é assim, ó, o Centrão é meio silencioso, ele não aparece muito na mídia, nas redes sociais. Ele está mais na surdina? Ele está mais na surdina, é aquele que bate de porta em porta, assim, tem aquela capilarização de cabos eleitorais. E eu diria que hoje é difícil de medir e saber o que essas pessoas estão falando quando eles batem na porta de um cidadão, né? Esses partidos do Centrão. Eu diria assim, ó, eles não são bobos, né? E eles gostam de estar do lado dos vencedores. Já tem ensaios, né? Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o cientista político e também professor da UX, João Inácio Pires Lucas, é nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia, a gente volta em seguida. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Promoção Dupla Sorte, mês dos pais e mês dos gaúchos. De julho a setembro, para cada compra acima de R$50, você tem 2 chances de ganhar vale-compras para gastar como quiser. Serão R$20 mil em prêmios. Para participar, acesse o site do Cindy Lojas ou Cindy Gêneros Farroupilha e cadastre o cupom fiscal de suas compras. Comemore o mês dos pais e o mês dos gaúchos com orgulho em dobro e dupla sorte para você. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54 991 46 9446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência.
Contratando os planos de 360 ou 240 mega, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 6590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A comunidade de Farroupilha conta com uma moderna central de serviços de saúde do Círculo. De conceito prêmio, as instalações oferecem atendimentos diferenciados e mais serviços aos clientes da região. Com mais de 500 metros quadrados e localizada no centro da cidade, a Central de Serviços de Saúde do Círculo conta com confortáveis consultórios médicos, salas de coleta para exames laboratoriais, área de observação, ambulatório e central de vacinas. No próprio local, os clientes têm à disposição consultas médicas em diversas especialidades, como dermatologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, ginecologia, nutrição, traumatologia e clínica médica. Um dos diferenciais importantes da Central é um serviço único na cidade. É o Centro de Cardiologia, que além de consultas realiza exames como eletrocardiogramas, teste ergométrico, ecocardio, entre outros. A completa gama de serviços para saúde ocupacional e medicina do trabalho, como exames de audiometria, acuidade visual, espirometria e consulta clínica ocupacional, ganhou espaço especial. A Central de Serviços de Saúde do Círculo presenteia a Farroupilha e região com maior conforto e agilidade aos clientes. Este é o Círculo, cada dia melhor, mais conectado, mais ligado em você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra, é a minha, é a sua, é a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui, a entrevista do dia que tem o patrocínio de Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, em breve com Parque Indoor em Farroupilha, águas termais agora aqui em Farroupilha. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o cientista político, professor da Universidade de Caxias do Sul, João Inácio Pires Lucas. Estamos falando sobre o cenário eleitoral, muito bom ouvir o cientista político também, porque a gente vai entendendo alguns movimentos da própria política no Brasil.
Professor, eu quero entrar nessa questão do Centrão que o senhor estava comentando também. Eu tenho observado como leigo, e me corrija se eu estiver equivocado, que nestas eleições o Centrão está um pouco tímido na majoritária. Salvo raras exceções, os partidos do Centrão estão um pouco presentes com a candidatura da Simone Tebet, alguns segmentos em algumas regiões pendendo mais para Bolsonaro, em outras regiões do país pendendo mais para Lula, mas eu tenho visto um Centrão muito preocupado em formar bancada no Congresso Nacional. É a arma para depois negociar com o governo que for eleito? Eu diria que nesse aspecto essa estratégia é a mais inteligente, né? Claro que, obviamente, é impossível, né, ser menosprezada a importância pessoal, né, assim, carismática dessas lideranças que são muito representativas no Brasil, né? E se já tivemos no passado figuras como a de Getúlio Vargas, né, nós temos hoje na figura do Lula e do Bolsonaro uma situação muito interessante, porque são figuras com muito apoio e com muita rejeição ao mesmo tempo, né? Ou são amados ou são odiados. Eu diria que essa dinâmica ela é muito interessante, mas ela, de certa maneira, confunde, né, o eleitorado brasileiro, muitas vezes confunde a população brasileira, que prioriza exageradamente as eleições presidenciais, que são importantes, né? Ou seja, o governo federal, né, a partir da eleição de uma única pessoa, na verdade uma chapa com dois, né, mas vejam, tem desdobramentos muito significativos. Por quê? Porque toda a indicação depois de ministros, todo o comando das empresas estatais, indicações do Supremo Tribunal Federal e demais órgãos superiores, né, tribunais superiores. Nossa, da caneta presidencial, como se diz, saem muitas decisões, mas eu diria que, cientificamente falando, não adianta termos um presidente refém do Congresso, assim, sem apoio, digamos assim, no Congresso, especialmente na Câmara Federal, se nós não tivermos um presidente também que tenha apoio em setores importantes da sociedade, né? E eu diria assim até dos meios de comunicação. Hoje em dia temos a importância das redes sociais, mas os próprios meios de comunicação. Ou seja, só simplesmente ter uma base do eleitorado não é suficiente, em vista de todas essas implicações. E a estratégia de muitos partidos do Centrão em ter boas bancadas é a mais inteligente, que infelizmente talvez esses grupos que têm essas lideranças muito fortes talvez não consigam, com um cobertor curto, atender os dois lados, né? Claro que o que acontece? Muitas dessas candidaturas de deputado tentam surfar na onda dessas lideranças, né? Então, são apadrinhados assim por Lula, por Bolsonaro, nos estados, às vezes também por candidatos ao governo. Aqui no Rio Grande do Sul, o candidato Eduardo Leite também, ele tem um peso importante. Ele pode ser talvez um primeiro governador que se reeleja, ele tem chance, né? Quebrando um tabu no Rio Grande do Sul. Quebrando um tabu, ou seja, ele não é uma liderança qualquer, né? Ele tentou concorrer à eleição presidencial. Uma eventual reeleição de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul desponta, com certeza, daqui 4 anos, um grande nome nacional, né? Não, ele já era para ele ter concorrido, eu diria que ele teria talvez mais chance, assim, ainda que estamos vendo um problema da terceira via do que o próprio ex-governador de São Paulo, né, o Dória. Eu acho que o Eduardo Leite, ele se colocaria nacionalmente como uma figura diferente, né? Mas o que acontece? Os partidos, eles tentam surfar nessa onda, só que essa estratégia de priorizar as bancadas é uma estratégia muito inteligente. Por quê? Porque depois tu consegue ter mais espaço no sistema governamental, tu consegue também, no caso do legislativo, ter uma liderança para ver as medidas que são votadas, as reformas, né? E eu acho que assim, e de certa maneira também, isso acaba sendo importante porque depois o fundo eleitoral, o fundo partidário, o horário de televisão depende das bancadas do Congresso, especialmente da Câmara. Então, assim, a estratégia, eu diria assim, mais inteligente. Se um partido, se um grupo não tem uma grande candidatura,
que tenha chances de ganhar as eleições, a melhor estratégia é priorizar as eleições dos parlamentares, porque vai ter um peso muito significativo no nosso sistema político. Professor, vamos fazer um cenário, são suposições, a tendência, pelo menos eu não espero que haja uma surpresa de terceira via no comportamento para a eleição presidencial no domingo, mas vejo aí, também acho que não se define no primeiro turno, é uma opinião minha, mas enfim, nós temos aí dois nomes, Lula e Bolsonaro. E como o senhor coloca, eles têm muito apoio, têm muitos seguidores, mas também o grau de rejeição de ambos é grande. Um pouco mais, outro um pouco menos. O que a gente tem visto é que esses grupos dos dois lados são bastante radicais em algum momento. Um deles deverá ser eleito presidente. Se não for no primeiro turno, vai ser no segundo turno. E depois controlar o grupo perdedor. O próximo presidente, seja Lula, seja Bolsonaro, poderá ter dificuldades? Com certeza, né? Eu diria que nós temos o atual cenário de mobilização, né? Talvez passamos algum período ali nos anos 2000, no início, né? De uma certa baixa assim, na mobilização política. Assim, né? Também já era uma época de novos atores e de novas propostas. Né? Essa mobilização não tem início novamente lá em 2013, quando as ruas foram tomadas, naquele movimento contra a Dilma? Sim, se nós formos ver, comentava, né, anteriormente ali das eleições muito polarizadas e muito importantes, por exemplo, em alguns estados como o Rio Grande do Sul, ali, né, que tinha toda essa dinâmica pós-ditadura, mas aí de um lado já tínhamos propostas chamadas neoliberais e mais sociais, então tivemos um certo acirramento. Mas é inegável que o início dos anos 2000, a primeira década, ela foi uma década assim, de uma certa apatia e começaram a ocupar as ruas alguns segmentos, né, não tão caracterizados politicamente, como, por exemplo, assim, as marchas religiosas, as marchas da população LGBTQI+. Se nós formos ver nos anos 2000, quem é que colocava a gente na rua? Eram esses movimentos, né? Não eram movimentos político-partidários eleitorais. Né? Também já começávamos a ver um crescimento da internet, as redes sociais. Os meios digitais. Aí, a partir da segunda década, tivemos grandes manifestações no mundo, né? O Occupy Wall Street, a Primavera Árabe, Marcha dos Indignados, que acabou... Tudo respingou aqui também. Em 2013, né, tivemos todas aquelas manifestações, que parte delas continuaram ali depois nas mobilizações pelo impeachment da presidente Dilma. Né, então nós começamos a ver uma volta de um povo na rua. E diria daí um povo diferente daquele que tradicionalmente estava na rua, assim, politicamente, na campanha das diretas, no Fora Collor. Então nós vimos setores mais conservadores, mais da direita também começar a ocupar a rua, assim, encontrar, digamos assim, a rua como um espaço de expressão. E eu diria que ainda são grupos que estão nesse movimento, assim, né, de empolgação, assim, de defesa das suas ideias. Né? Tivemos um certo refluxo dos setores mais à esquerda, assim, né? Mas eu acredito que esses fenômenos, eles são assim, se tem muito de um lado, lá pelas tantas vem do outro. Né? Então, me parece que o cenário político brasileiro, nos próximos anos, será de acirramento. Né? Eu acho que nós vamos ter algum resultado... Não bateu no teto ainda? Não. Nós vamos ter um resultado agora, nesse ano das eleições, mas eu diria o seguinte, quem perder vai perder de cabeça erguida e a tendência é que isso sirva para um questionamento forte assim, né, a partir do ano que vem. Eu diria que nós vamos ter esses dois sistemas políticos. Nós vamos ter aquele sistema político silencioso do centrão, que ocupa a máquina pública, né, no sentido de buscar recursos, mas também de defender ideias, e nós vamos ter esse sistema político acirrado desses grupos mais à esquerda e mais à direita. Eu diria que isso vai depender das eleições. O que vai acontecer? De certa maneira, para a mobilização, estar na oposição é melhor, porque daí é crítica e, independentemente de quem ganhe, vai começar o ano que vem, todos os problemas vão estar no colo de quem estiver no governo, seja entrando ou seja continuando. Né? E a oposição sempre ela é muito boa para regimentar forças, no sentido da crítica, mas eu acho que, pelo acirramento, a defesa também
do governo, ela também estará presente. Então nós vamos ver um cenário de acirramento. Assim, eu acho que as pessoas têm que se acostumar um pouco com isso. Espero que seja sem violência política, né? Mas esse acirramento, ele até, de certa maneira, ele é salutar, assim, no sentido da defesa das ideias. Sem violência, eu acho que é um cenário muito interessante, que contrasta um pouco, né, com aquela visão mais silenciosa do sistema político dos partidos, assim, que gostam das relações de gabinete, que gostam daquelas situações assim, dos corredores do Congresso. Né? Nós vamos ter isso, mas vamos ter o outro lado também de mobilização de rua e de redes sociais. Professor, gostei do termo governo que poderá entrar, governo que seguirá, que o senhor usou, mas sendo o Bolsonaro reeleito, ele vai poder repetir o segundo mandato igual ao primeiro? Sendo o Lula eleito, ele terá que mudar o governo dele? Como é que o senhor projeta, né? Porque as coisas mudaram, né? Eu diria que nós vamos ter um desafio no início já do ano, até porque com a sequência lá do conflito na Ucrânia, cada vez mais o cenário internacional vai começar a pesar. Nós já temos visto uma crise energética. Sim. Temos visto um acirramento, que poderá até termos uma catástrofe atômica, e acho que o futuro presidente ele vai entrar num cenário de muita complexidade internacional. Nacionalmente, né, eu diria que já o Brasil apresenta uma certa recuperação assim, né, de um problema sério até da pandemia, mas com profundos desafios, especialmente assim, da fome, né, e da vulnerabilidade social, que deverá ser uma prioridade assim, no início, independentemente de quem ganhe. Agora, eu diria assim, que talvez o desafio maior seja lidar com os perdedores. Né? E nesse aspecto, né, eu acho que ambos, por mais que possam ter um discurso, uma proposta de radicalização, eu acho que às vezes acontece em vista do calor do debate e a busca de votos, mas me parece que o cenário assim, ele poderá ser muito complicado com um acirramento, assim, né? Se a gente for ver como muitas vezes aparece numa campanha. Eu acho que a tendência é que pelo cenário internacional e pelos profundos desafios nacionais, eu diria assim que deverá ser um momento assim de balde de água fria, assim, né? E acho que nesse aspecto até muito interessante é o papel, eu diria assim, do Centrão, né? O Centrão, ele muito combatido, né? Eu acho que sempre é importante que se destaque o lado negativo do fisiologismo, mas eu diria assim, ó, o Brasil com o Centrão, ele não tende a radicalizar nem para um lado e nem para o outro, né? Ele tem uma certa sabedoria fisiológica que pode parecer ser ruim, mas de certa maneira ameniza um pouco a radicalização. Acho que o Brasil precisa de importantes reformas, né? Mas eu não vejo um cenário favorável para isso. Vejo muito esse acirramento, que ele acaba fazendo com que o Congresso tenha que mais apagar incêndios assim, do que ser propositivo do ponto de vista de reformas. É uma pena, vamos ter que esperar. Agora eu diria assim, que o cenário internacional, talvez passadas as eleições, bastante. Ela vai pesar muito, e oxalá que tenhamos assim, um governo que consiga lidar com isso, especialmente estando muito perto dos Estados Unidos, que é um dos principais protagonistas, né, desse novo cenário global, que não é mais aquela fase da globalização de livre circulação de mercadorias e commodities e produtos. Nós estamos numa fase de maior acirramento. Professor, 2 ou 3 minutos rapidamente olhando o Rio Grande do Sul, porque aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos anos também, para o governo do estado, dois polos, né, direita e esquerda, MDB e PT. E já na última eleição tivemos uma migração dentro do espectro político mais para a direita, com 2 partidos situados mais nessa área, o PSDB com o MDB na última eleição. Agora nós temos aí o PSDB, se as pesquisas estiverem indicando uma tendência, né? PSDB com o Leite, com o Onyx no PL, né? Também 2 partidos, um mais à direita, um pouco mais centro-direita. Uma leitura só nesse sentido. Olha, eu diria que mudou aqui também, né? Sim, eu acho que nesse aspecto é um dos principais desdobramentos assim, de alteração. Acho que no plano nacional mudou no sentido de que do lado da direita tivemos uma radicalização mais para a extrema-direita, assim, né? Eu acho que enquanto da esquerda, um pouco mais uma flexibilização, né? Eu diria que até a figura do Lula, ela é uma figura que
que ela tende a ser de centro-esquerda e ora até de centro, assim, dialogando também com os partidos do centrão e da direita. Talvez diferentemente da ex-presidente Dilma, assim, acho que a figura do Lula... Mas se nós formos ver aqui no Estado, eu acho que tivemos um efeito mais forte assim, do antipetismo, né? Eu acho que o PT ele perdeu espaço e me parece que essa vertente, assim, a imagem que o governador Eduardo Leite tem, né? A própria vitória dele com um candidato fortíssimo, né? Que era o ex-governador Sartori, que sempre teve uma base muito grande aqui na Serra, que tem uma grande quantidade de eleitores, né? Eu diria que isso mudou e o cenário, e me parece que no caso do Rio Grande do Sul, ela é uma eleição meio clandestina, diferente das eleições dos anos 90, em que a eleição estadual era mais importante do que a nacional. Agora nós estamos vendo, por vários motivos, uma grande atenção para as eleições nacionais e pouca atenção para a eleição estadual. Eu digo que é uma eleição clandestina porque o acirramento nas redes, as discussões é em relação à eleição nacional e a eleição estadual nacionalizou a nossa eleição estadual. E eu diria que nesse aspecto quem tem a ganhar é o atual governador Eduardo Leite. Eu diria assim aqui que, como o Leandro disse, as urnas é que vão dizer, mas eu acho que ele tem vantagem com qualquer cenário do segundo turno, porque ele pode ter os votos, no caso da direita, caso ele vá com o Edgar Preto, e ele pode ter os votos da esquerda, caso ele vá com o Onyx Lorenzoni. Eu acho que ele tem a situação mais confortável no segundo turno. Ela só não é mais confortável porque, como ele é governo, e governo sempre tem vidraça de vidro. E assim, tem desgastes. Mas eu diria que a situação dele, a despeito de ser governo e ter desgastes, eu diria com a esquerda e com a direita, ele vai ser a opção da esquerda e da direita dependendo do segundo turno. Então, eu diria, configuração, né? Da configuração, né? Eu diria que ele sai com uma vantagem que talvez tenhamos um primeiro governante que se reeleja, né? Quebrando uma sina, eu diria. Um paradigma no Rio Grande do Sul, né? Professor, muito obrigado pela presença, ficaria aqui conversando muito tempo, é sempre muito bom ouvi-lo, enfim, leituras interessantes, quem gosta um pouco de política vai entender muito bem, mas lhe deixo com as considerações finais, muito agradecido por essa oportunidade. Eu acho que eu agradeço também, né, pessoal, e diria assim, ó, desconsiderem assim, pesquisas, né? Votem com o coração, eu diria que o processo eleitoral ele é justamente para isso, para que as pessoas manifestem as suas opiniões, as suas visões. Não tem voto certo, não tem voto errado. O eleitor é que sabe, é um direito que ele tem e ele pode votar do jeito como ele achar melhor. Nesse sentido, né, a eleição ela é uma grande oportunidade das pessoas fazerem lá a sua manifestação de apoio, de protesto, né? Votem com segurança, votem em paz, né? E que a eleição seja sempre uma festa e uma democracia, assim, né? A festa da democracia, assim. Depois nós vamos ter tempo, né, para verificar as medidas para o Brasil crescer cada vez mais. Com certeza. Eu estava lembrando aqui, em que pese eu tenho muitos pontos críticos com relação às pesquisas, mas eu quero colocar uma frase dita pela diretora do Datafolha, a Luciana Schonk, numa entrevista em rede nacional na semana passada, sobre pesquisas. Eu gostei muito da definição dela. Ela disse que pesquisa espelha a fotografia do momento. Agora eu estou aqui, eu estou bem. A minha fotografia, eu estou bem. Daqui 1 hora, 2, eu posso estar chorando, posso ter situações. Então, a pesquisa de hoje talvez não vá ser, poderá não ser a mesma pesquisa, o mesmo comportamento lá no dia da eleição. Então, pode mudar muita coisa. Pesquisa é uma leitura de fotografia do momento. Eu gostei muito dessa definição. Obrigado, professor. Nós ficamos por aqui com a nossa entrevista do dia. Um forte abraço. Até amanhã. E você sabe, cobertura das eleições é aqui na nossa TV Serra. A
Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp